Copa do Mundo. Torcedor surpreende repórter brasileira com tentativa de beijo. No Brasil, apenas 2,4% dos jovens sonham em se tornar professores. Vamos falar também sobre uma pesquisa que diz que mais da metade dos brasileiros não sabe identificar uma notícia falsa. E ainda uma história curiosa, homem recebe ordem de demissão de uma máquina. Tudo isso você acompanha agora no Redação Novo Tempo. E aí, gente, tudo bem? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Mais uma semana estamos juntos, inclusive pedindo a sua participação aqui nas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. Se você está ouvindo a gente há 3 anos, pedir que você curta a nossa página do Facebook, não fez isso, faça isso agora. Tá com seu celular na mão aí e começa a seguir a gente. Estamos no 4º ano, né? Mas não completamos 4 ainda, não foi? Ah, entendi. Faz sentido. Eu tenho 30 anos de idade, significa que eu estou vivo há Começou a contagem. 30 anos de idade. Isso. Pronto, 30 acabou. anos completos, mas gastando Isso. o 31º. Eu estou gastando o 31º, isso é verdade. Nós estamos gastando o 4º ano do Redação Novo Tempo, ou completaremos. É por isso que eu sou abril. jornalista, não contador. Eu só acho incrível que eu que estou te corrigindo ainda por cima. Tem um lance, eu acho que o calendário oriental funciona diferente do nosso, né? A contagem. Como assim? Porque, enfim, a gente conta quando a gente completa, eles contam no processo de completar a idade. Não sei, você que Enfim. é oriental nos diga se isso é É a verdade ou não. chamada Só foi um comentário. contagem inclusiva do tempo. É? Ah, é? Olha. Como, por exemplo, na Bíblia, quando fala assim que o fulano reinou 32 anos. Ou, por exemplo, no caso de quando Jesus morreu, né? Que foi... A Bíblia diz que ele ficou 3 dias morto. Não foram 3 dias, ele morreu na sexta-feira, já quase no pôr do sol, e ressuscitou domingo de madrugada. Mas considera um pedaço da sexta-feira como um dia, o sábado inteiro como outro dia, e as poucas horas do domingo como o terceiro dia. Contagem inclusiva do tempo. Gente, Hélio Moura Esse é é realmente Hélio. surpreendente, não é não? Você é @ incrível. NT Jornalismo, você encontra a gente no Instagram. Só para completar aqui o que eu estava dizendo, e tem também o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. André Leite interrompeu. Sabe o que eu me lembrei agora? Vocês Olha. lembram como esse programa terminou na semana passada? Em lágrimas. Suzane em Em lágrimas. lágrimas. Tá Nossa, tudo bem, Suzane? Em prantos. tá tudo ótimo, graças a Deus. Vocês são muito exagerados. Nem foi assim, lágrimas. Só foi um brilhar Havia uma de nuvem olhos. de lágrimas sobre os seus olhos. Só ficou com os olhos Não, marinados. eu achei engraçado que... Marinado. Marinado. Pronto para ir ao forno. Fecha essa piada, fecha essa piada. Eu achei engraçado que depois eu falei, gente, eu quero ver como é que ficou, né? Porque eu dei um susto, assim, mas foi uma tentativa de tentar segurar o embargo, aquele... Eu não sei se vocês se lembram, mas ela fez mais ou menos assim. Plá, 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 plá. Gente, que emoção! Você bateu no microfone, Wagner Mas que foi isso que ela Cantori. fez, não foi? O telespectador e o Gente, ouvinte... vocês Agora podem, ele que levou um vocês susto. podem rever isso no nosso Vai lá. site. Nem foi tão Vai exagerado. lá, novotempo.com/jornalismo, procura o último bloco da semana passada. Mas para quem estava perto aqui, viu os seus olhos marinando, como disse o Hélio Moura. Hélio, vamos lá. Erdogan, reeleito na Turquia. O Recep Tayyip Erdogan conseguiu ser reeleito numa eleição antecipada, era só para o ano que vem, ele antecipou para abril para conseguir aproveitar aí o bom momento dele e da Turquia e da economia. E no ano passado ele já tinha conseguido mudar a Constituição, e aí a Constituição garante para ele 5 anos de mandato, e como um presidente só, porque aí agora o governo vai ser presidencialista, não mais parlamentarista. Até agora é parlamentarista, então ele é presidente e tem um primeiro-ministro, mas o Erdogan queria mais poderes, então conseguiu essa mudança popular com a Constituição no ano passado. A vitória não foi tão expressiva, ele não foi esmagadora, 50, poucos %, mas acabou vencendo em primeiro turno, embora haja bastante críticas dizendo que a eleição teria sofrido algum tipo de fraude. Agora, sendo ou não fraudada, ele venceu a eleição e, por enquanto, ele continua sendo como o homem forte da Turquia. Aliás, dizem os analistas nessas questões de Oriente Médio, embora a Turquia faça parte da Europa, e a gente nunca se lembra disso, mas dizem que ele é o segundo homem mais importante da história recente, moderna da Turquia, desde o fundador do Estado moderno turco. E o Erdogan ele tem vários projetos que podem ser chamados de megalomaníacos.
para a Turquia. Vocês sabem que a Turquia tenta há muitos anos fazer parte do bloco europeu, quer ser parte da comunidade europeia, da zona do euro e tudo mais. Por isso, inclusive, a Turquia aceitou, num acordo com a Europa, ser o receptor dos imigrantes que chegam, porque era uma forma de, olha, estou colaborando com o que vocês querem, estou aqui fazendo parte disso aí. Só que aí, em 2016, o Erdogan sofreu uma tentativa de golpe, que foi frustrada. Ele conseguiu acabar com a tentativa de golpe, que deixou 240 mortos, e aí, depois disso, ele começou uma caçada contra aqueles que tentaram derrubá-lo do poder por meio das armas, né? Então, foram milhares de pessoas que foram demitidas de cargos públicos, porque, segundo as investigações do governo, estavam envolvidas nessa tentativa de golpe, e aí foi por causa disso que ele quis mudar a Constituição para conseguir ter mais poderes e evitar esse tipo de coisa no futuro. Mas o Erdogan é muito querido pelo povo turco por conta de mudanças importantes que ele fez, dando à Turquia maior crescimento econômico e colocando a Turquia muito perto de se tornar parte da comunidade europeia. E aí, entre os projetos que ele tem agora para esse novo mandato, que ele vai poder ser reeleito de novo, então ele pode ficar mais 10 anos no poder. Ele já está há 15, incluindo presidência e como primeiro-ministro da Turquia, então são 15 anos já de poder e pode ficar mais 10 agora. Mas ele quer fazer coisas extraordinárias, né? Está construindo não é capela, onde os muçulmanos se reúnem, uma mesquita gigantesca em Istambul. Ele está construindo algumas pontes elevadas, túneis, e o projeto mais ambicioso do Erdogan é um canal que vai ter 45 quilômetros de extensão e vai dividir a Turquia, vai separar a Turquia em dois, porque ele quer fazer o maior canal do mundo, inspirado no canal de Suez do Egito, no canal do Panamá. Ele diz, olha, o Panamá é o que é por causa do canal. Então ele quer um canal que vai custar inicialmente 15 bilhões de dólares para que a Turquia tenha o seu próprio fluxo de comércio. Então, assim, para atravessar o país ali pelo mar, passando pelo meio da Turquia. O Hélio, e ele pode continuar no poder por 10 anos? Se ele for reeleito, porque assim, a Constituição permitiu que ele seja reeleito de novo, mais uma vez. Então ele acabou de vencer agora, e ainda daqui 5 anos ele pode ser reeleito de novo, então pode dar a ele 10 anos a se mais. ele conseguir a reeleição. A reeleição. Reeleição. Leite, tem alguém... na semana passada, eu estou muito lembrando aqui a semana passada... Foi o Leite marcante, né? Foi, programa marcante. O Leite trouxe uma história engraçada no nosso destaque aqui, lembra? E hoje ele tem outra pra contar? Eu também não lembro. Qual que era mesmo? Só lembro que era engraçada. Era de um cara que foi enganado pela namorada. Não foi, gente? Não é engraçada. Foi assim, curiosa. Dramática. O cara foi enganado pela namorada, perdeu todas as oportunidades. Perdeu a bolsa de estudo da vida. Agora, hoje, o Leite também traz uma outra história, no mínimo, curiosa. O cara foi mandado embora por uma máquina. E de novo no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. De novo, então, outro cara se dando mal. Senta que lá vem história. Não, é que é o seguinte, a notícia, assim, o ocorrido não é recente, aconteceu em março de 2017, então, portanto, há mais de um ano. Só que a gente só está tendo acesso a essa informação agora, por quê? Porque a pessoa que sofreu com essa história é um engenheiro de inteligência artificial que trabalha nos Estados Unidos. O nome dele é Ibrahim Diallo. E ele, agora que passou mais de um ano, ele falou assim, agora eu não estou mais com vergonha, vamos dizer assim, de falar sobre o caso. Apesar de que ele não deveria ter muita vergonha sobre isso, eu acho, mas como a coisa aconteceu com ele, ele se sentiu um pouco envergonhado. E agora ele tem um blog que ele sempre fala de assuntos relacionados à inteligência artificial, etc. E aí ele colocou o relato dele. E aí, por conta desse blog, ele colocou o relato, acho que faz mais ou menos uma semana, aí isso ganhou manchete em diferentes jornais do planeta. Então, o que acontece? Esse Ibrahim Diallo, ele é um engenheiro de engenharia artificial e ele trabalhava numa empresa em Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Bom, o que acontece? Um dia ele chegou para o trabalho, foi passar o crachazinho dele lá para entrar, e que estava dando problema. E aí, como toda empresa dá problema com crachá para entrar, né, vira e mexe, ele achou que era mais algum desses problemas, pediu ajuda para o pessoal da segurança, aí levaram um tempo para ver, resumo da ópera, pediram para o supervisor dele lá resolver o problema, resolveram e ele entrou para trabalhar. Só que aí o que acontece? Ele começou a perder todos os acessos na empresa
em relação a projetos, a Sistemas pastas, de computador. coisas dentro do sistema lá. Naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia ele começou a perder algumas coisas. E aí ele falou para o chefe, e o chefe falou, vamos ver o que está acontecendo. Bom, acontece que ele tinha sido demitido pelo sistema. Mas o assim, chefe gente? dele não tinha demitido ele. É uma loucura isso. Eu Então, roubou. é mais ou menos isso. Roubou, Mas por quê? Então o que acontece? O que ele fez pro sistema? O que ele fez para eles, né? Tentou colocar um vírus. Colocou um vírus. Não, o que acontece? Ele tinha... Eu vou explicar o que aconteceu Explique. de fato e depois eu explico como é que ele foi percebendo isso. Ele tinha um supervisor no momento passado e esse supervisor tinha sido demitido. Esse supervisor esqueceu de renovar o contrato dele no sistema. Ou seja, estava tudo certo pessoalmente entre as pessoas, mas era uma empresa grande e esse chefe esqueceu de renovar o contrato do Ibrahim no sistema. Quando terminou o contrato dele, naturalmente o sistema falou, esse cara não pertence mais a essa empresa e começou a tirar todos os acessos dele. Só que dentro da inteligência artificial que tinha sido criada para o sistema daquela empresa, reverter um processo de demissão era uma coisa praticamente impossível, porque é assim, olha, você demitiu alguém, agora tem para você fazer algo de novo para essa pessoa voltar a trabalhar, você tem que fazer um processo de readmissão, tudo de Claro, novo. até porque é legal, bom, não sei nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil, você precisa de 6 meses para readmitir uma pessoa que foi demitida, Mas né? isso não era só uma questão legal, seria um processo do sistema da inteligência artificial que eles tinham criado para aquela empresa. E ele trabalhava diretamente com isso, né? A empresa era disso, né? De desenvolvimento de inteligência artificial. E E aí é que está o ponto. Ele, como daí o chefe esqueceu de fazer isso, acabou o contrato e ele começou a perder todos os acessos. E ninguém conseguia reverter a inteligência artificial. E aí isso começou a dar uns problemas muito doidos, porque a empresa é muito grande. Então, aí ele falou, descobriu-se tudo isso, só 3 semanas depois de que as coisas começaram a acontecer. Ou seja, levaram 3 semanas para descobrir que o chefe que tinha sido demitido, esqueceu de fazer o contrato, não sei o que lá. Até chegar esse momento, aconteceu dele estar querendo entrar no refeitório lá da empresa, não conseguia entrar, e aí, obviamente, tinha que tentar dar um jeito dele entrar. Aí o mais absurdo de todos é o que ele estava na mesa dele, e aí o sistema emitiu um comunicado para a segurança do prédio, dizendo que tinha alguém que não deveria estar ali dentro, porque não era mais funcionário e deveria ser expulso. nossa. E aí a segurança do prédio chegou e foi tirar ele, 2 seguranças. Falei assim, não, mas eu trabalho aqui, tá dando um problema no sistema e tal. Só que o departamento de segurança aparentemente era um departamento terceirizado. E aí o chefe dele chegou, não, ele tá aqui. Mas aí eles não tinham como confirmar isso, porque a segurança, né, uma empresa grande vai confiar em quem? Num rapaz que apareceu ali ou vai confiar no sistema que supostamente está dando as ordens certas? E aí expulsaram ele da empresa e aí ele passou quase 3 semanas trabalhando à distância para poder conseguir resolver a situação. Ou no fim? Resolveu. Só que aí o desgaste foi tão grande que ele resolveu sair da empresa. Aí ele pediu demissão. E aí ele divulgou, inclusive, com a intenção de falar para a gente repensar alguns processos e alguns cuidados no relacionamento entre inteligência artificial e seres humanos. Porque precisa ser um processo que ele fala de ajuda e não um processo onde a inteligência Dominante. artificial domine o Hélio sobre o brincou aqui com o o humano, negócio né? do filme O Robô, e aquele filme é realmente assustador quando a máquina controla toda a situação, e a gente pensar que isso aconteceu, né, e pode acontecer, gente, é assustador, né, porque imagina, qual vai ser o futuro? O Não próximo tá dia tão que você vier distante entrar assim com do um crachá filme. aí e bloquear o teu crachá no Novo Tempo. Você foi mandado embora pelo sistema. Suzana, Ah, hein? verdade, desculpa. Olha, aqui Foi o é sistema. Aí a gente vai falar, Suzane, foi o sistema. Puxa, agora Sim, sim. Suzane, engraçadinho. agora vamos falar de uma notícia triste, inclusive. Cai o percentual do número de estudantes que desejam se tornar professores, né? Isso mesmo, o último relatório prestado aí pela OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, mostrou que apenas 2,4% de estudantes de 15 anos têm o interesse de serem professores. Isso no planeta inteiro. Isso, dentro dos países que fazem Pesquisados, parte da exato. OCDE. E há 10 anos, esse mesmo relatório mostrou que o interesse era de 7,5% desses estudantes nessa faixa etária de 15 anos. Então, caiu esse percentual aí.
Esse relatório, ele traz outros dados interessantes, a gente até já discutiu aqui no Redação, e até reforça realmente a nossa discussão e as nossas opiniões aqui. O PISA, por exemplo, ele mostra... PISA. É o Programa de Avaliação Internacional dos Alunos, de alunos, internacional. É uma sigla aí, internacional, né? O PISA, a gente já comentou aqui algumas vezes na redação de relatórios do PISA, né? Ele mostra essa avaliação, né, de vários países. E mostrou uma coisa assim interessante. Os alunos que têm as médias menores são os alunos que têm interesse em se tornarem professores. Alunos que têm uma média superior, geralmente se interessam por outras áreas do saber, como engenharia, medicina, querem ser cientistas, né? E quanto mais o país ele é pior avaliado pelo PISA, essa diferença entre as notas, elas são maiores, como é o caso do Brasil, por exemplo. Já na outra ponta, a gente tem o Japão e Coreia do Sul. Lá, os alunos, a diferença entre os alunos que querem ser professores, a média dos alunos que querem ser professores, com a média dos alunos que querem ser engenheiros, por exemplo, são menores, né? Então, o relatório conclui que onde existe, nos países, né, onde são melhores avaliados, os alunos têm melhor desempenho, onde o salário dos professores são salários maiores, onde a profissão é valorizada, tudo isso, somando tudo isso, o interesse de alunos que têm médias boas nessa avaliação do PISA querem ser professores, ao contrário do que a gente tem aqui. No Brasil, os alunos que têm as menores médias são os alunos que querem se tornar professores. E ele trouxe um outro dado também, esse relatório. Analisando vários países, a média, por exemplo, nesses países piores avaliados, um professor ele chega a receber 25% menos do que outro profissional com a mesma capacitação de outra área, de outra profissão. Então, a gente tem aí, né, o diagnóstico feito das conversas que a gente faz aqui sempre no Redação. Triste dado. Triste dado. Gente, não adianta, se você quer motivar um país e você quer fazer com que seus jovens país, né? tenham interesse em se tornar professores, porque é uma profissão que está em decadência, os cursos de licenciatura realmente estão em decadência, você precisa motivar de alguma forma. Como? Duas frentes muito claras. É o salário, né, valorização do salário e a valorização da profissão. Porque esses estudantes, eles veem os exemplos dos professores se descabelando nas salas de aula, né? Como é sofrida a vida dos professores, eles não querem, obviamente, se tornarem professores. A gente tem que fazer uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente conversa sobre um torcedor na Copa do Mundo da Rússia que tentou beijar uma repórter brasileira. A gente volta já.